Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora fazer o nosso estudo de mercado, onde a gente vai estar falando aí das movimentações do índice do dólar que eles fizeram hoje. E com isso a gente conseguir deixar o gráfico pronto, marcado e saber quais são as melhores opções e as melhores regiões para a gente operar no dia de amanhã. Antes eu queria pedir para vocês não se esquecerem de deixar aquele like, curtir o canal, ativar o sininho para receber as notificações, porque isso vai ajudar demais o canal a crescer, cada vez mais ter conteúdo diferenciado e cada vez mais a gente está fazendo coisas boas para vocês. Peço também que vocês acompanhem o nosso Telegram, o nosso grupo está crescendo cada vez mais, muito conteúdo, a galera se ajudando, a galera toda, um ajudando o outro. O grupo está crescendo muito e lá tem muita coisa legal, muita informação legal, turma. Então não perca, o link está na descrição. Vamos que todo mundo, lá a gente consegue todo mundo operar junto e aprender. Tá? Então, antes de a gente começar a falar, só relembrando a vocês, tá? Não se esqueçam que a gente tem a nossa parceria com a Euroinvest. Tá querendo fazer um teste de mesa proprietária numa mesa séria? Mesa que te dá benefícios que outras mesas não dão? Faz seu teste na Euroinvest. Lá você tem corretagem grátis e Profit One grátis na conta real. Não é só no teste. Você tem esses dois benefícios exclusivos. Além de muitos outros que vocês podem estar também conseguindo e adquirindo. Clica no link na descrição do vídeo. Tem o nosso link lá da Euroinvest. Ou você aponta teu celular aqui para o QR Code na tela e você vai ter acesso direto à página da Euro, que você vai tirar todas as dúvidas, ler o regulamento, saber das condições, para você fazer um teste na mesa mais séria que a gente tem aqui no Brasil. Ainda com corretagem grátis e 100% de repasse nos primeiros 6 meses. Certo, turminha? Então, bora que o negócio é operar a mesa proprietária. Pare de queimar seu capital e vá operar capital de terceiros e receber por isso. Esse é o mercado financeiro de verdade. É assim que os americanos operam e é isso que eu quero mostrar para vocês aqui no Brasil também. Certo? Dados os recados, então, bora para o gráfico falar sobre a movimentação do índice. Vocês já estão vendo na tela aí que eu estou com um gráfico de 15 minutos na tela. Nós tínhamos uma movimentação aqui na abertura do pregão, onde a gente tinha a expectativa dessas duas linhas aqui que eu marquei, onde a gente determinava se o gráfico ia subir ou o gráfico ia cair. A subida que ele deu foi bem curta, porque ele encontrou resistência nessa região desse order block do 15 minutos. E aí depois nós tivemos algumas notícias aí que fez com que o preço fizesse a captura de liquidez em ambas as pontas. E isso, quando a gente traz para os 5 minutos, a gente percebe muito bem. A galera que opera Smart Money e está mais afiada e arrisca mais, conseguiu perceber que esse 15 minutos aqui era uma excelente posição de venda. Por quê? Porque a gente tinha traçado isso, essa região aqui, e sendo uma região importante. O pessoal do treinamento está afiado e eu tinha mostrado isso na aula que nós tivemos sobre a FIBO ontem. Essa região, a região de ouro, né? Então é o tipo do trade que o preço está chegando ali, você tem o seu risco. E como o pessoal colocou lá no grupo hoje, teve gente que prestou atenção e teve aqui a entrada foi com 60 pontos de stop para 1.200 pontos, 1.150 pontos de alvo. Ou seja, olhem o tamanho do risco retorno de um trade desse. Então, pessoal, e o preço mostra, tá? O preço mostra que ele está buscando a liquidez. Olhem só, vocês não precisam tomar decisão precipitada, adivinhar topo. Pessoal que opera risk and try, teve a condição de entrar aqui? Teve. O stop nosso é limitado, então é simples. Galera, uma coisa que eu sempre falo e repito para vocês, o preço chegou numa região de order block, quer arriscar, o teu trade está definido.
Você vai colocar a tua ordem ali, o teu stop é 150 pontos, e aí o teu alvo é o teu o tamanho que você definir. Pode ser 600, pode ser 700, ou pode ser aí seus 1000 pontos, que nem foi o caso desse trade aqui. Tá? Então, e o pessoal fala a respeito desse candle verde aqui, da hora da notícia, mas quem estava acompanhando o pregão ao vivo viu que o candle abriu, ele pegou a liquidez aqui, depois ele subiu para varrer essa liquidez aqui de cima e foi de novo para o alvo lá embaixo. Ou seja, é o smart money fazendo a sua parte. E uma coisa que eu sempre falo para os alunos em aula é: não tenham medo de notícia. A notícia, ela simplesmente acelera o preço. O preço rompeu aqui, voltou a pegar a liquidez, voltou para cima pegar essa liquidez de cima. Para quê? Para ir no order block de compra lá de baixo que a gente tinha marcado, né? É assim que o preço anda. E ele segurou na base. O primeiro alvo era essa base, o preço segurou na base, só que ele não teve força para subir, depois inverteu a polaridade e acabou dando outra venda aqui, que aí foi a venda até quase a mínima do dia. Mas percebam, o preço chega dentro da zona, né, de compra, ele vai dar compra. Teve gente operando aqui que saiu às 17h40 com meta batida, porque pegou essa última subida aqui e conseguiu fazer o resultado. Então, Smart Money é isso, turma. Smart Money, ele dá opções, dá oportunidades para vocês estarem fazendo a meta. É só ter paciência, é só esperar o momento certo para operar e não ficar pensando toda hora, procurando trade a fazer, tá? Então, nós tivemos aqui, depois dessa leitura, nós tivemos aqui um boss, e depois do boss a gente teve o choque, ou seja, o preço virou o lado dele. A partir do momento que ele fez isso, você teve as oportunidades. Mas se eu não comprei ali em cima, teve essa oportunidade de venda, não vendi lá em cima. Teve essa oportunidade de venda no pavio aqui, ó. Outra venda do Smart Money, tá? É assim que a gente trabalha, olha lá, ó. Top logo acima, 150 pontos. Alvo lá embaixo era um alvo de 700 pontos com stop de 150. Esse é o operacional, não tem segredo, turma. O operacional, a gente tem que saber a hora de determinar, a hora de fazer as entradas para não correr risco, tá? Quando a entrada acontece depois do choque, aí ela é muito mais confirmada, tá? Então, bora fazer as marcações aí para o pregão de amanhã. A gente ainda... Essas duas regiões de baixo aqui eu vou deixar marcadas, tá? Porque elas continuam ainda sendo importantes. A gente tem aqui o nosso volume profile da semana, que a gente agora estica. E quando a gente estica, a gente percebe que que a POC ela vai para o lado de cima, tá? E a gente aqui coloca agora a POC no preço atual de hoje, tá? Para a gente ter uma base amanhã. Então a gente entende que a gente está o quê aqui, ó? Nós temos um zone to zone, ou seja, o preço tem essa região aqui que nós teríamos, que seria o choque, ou seja, se o preço romper esse topo aqui e voltar, ele pode testar aquela região da POC mensal, né? Que é essa região de cima. E é justamente onde a gente tem esse order block aqui, essa região de venda, é uma região importante, tá? Então, isso aqui que a gente tem no índice. Aquela região de cima ainda continua, tá, pessoal? Porque ela só foi tocada e ela tem toda a região do 15 minutos ainda para mitigar. Então, pode ser sim um alvo. Agora, se o preço cair, se o preço amanhecer rompendo aqui embaixo, aí nós estamos pensando na continuidade, ou seja, esse pullback aqui acabou e agora o preço está indo buscar o nível lá de baixo, certo? Esse é o desenho que a gente tem para amanhã. Muita atenção na abertura, aquela questão choque e continuidade, aguardar a decisão do preço para tomar as melhores decisões. Lembrando que amanhã a gente está ao vivo na nossa live no YouTube
das 9h15 até as 11 da manhã. Agora vamos falar de dólar um pouquinho. Doleta. O dólar, a gente vai olhar aqui o movimento que ele fez, e até teve um aluno, o Wilcinei, que tinha postado esse desenho aqui e perguntando se o dólar era capaz de fazer isso hoje. Postou ontem à noite. E aí a gente percebe como o pessoal está afiado. Antes de eu conseguir responder para ele, o dólar já tinha feito, ou seja, a leitura dele foi certinha, previu o que o preço estava fazendo e foi o que o preço fez. Então, turma, esse é o Smart Money. O Smart Money proporciona isso, proporciona você tomar as melhores decisões de acordo com o que a gente tem de leitura no gráfico, tá? Então, por isso que é muito importante estar ciente do que estamos fazendo nesse mercado. Eu vou deixar marcada essa zona de extremidade aqui, que ela é uma zona importante, assim como também esse daqui, ó. Tá? Aqui eu vou marcar como duas extremidades, tá, pessoal? Porque nós, assim, não estamos falando simplesmente em order block, estamos falando em regiões importantes e a gente tem aqui, sim, uma zona onde o preço pode vir testar. Então, nós temos aqui o gráfico de 15 minutos, de 5 minutos. Vamos mostrar aqui para o de 15, onde a gente consegue enxergar qual é a movimentação do preço. O que ele pode fazer? Aqui nós temos, eu vou ajustar para essa região aqui, ó. Nós temos essa região compradora, onde a gente tem um order block aqui. Ele chegou perto para testar e não conseguiu. Então, muita atenção nesse momento. Eu nem vou marcar essa parte aqui de cima, eu só vou marcar como vou deixar assim uma linha aqui para vocês saberem que é continuidade, tá? E que se ele passar dali de cima, ele pode vir testar essas regiões aqui, são as regiões da parte superior do gráfico. E aí aqui sim nós temos essa região aqui, que é a outra extremidade lá de cima. Então esse é o movimento, essas são as marcações do dólar, tá? Ele fez o choque, ele fez um outro choque aqui, ó, de uma outra região, e terminou por fazer um choque da região grande aqui, acho que do H1, esse choque aqui, é um choque desse movimento aqui, ó. Então estejam atentos a isso, tá? Atentos por quê? Porque ele pode estar fazendo subida para capturar liquidez naquela região e voltar a testar as regiões aqui de baixo. Assim como ele pode ter sido feito só uma captura de liquidez para seguir o caminho dele para cima, e nós temos o movimento do H4, né, do 4 horas. Esse são as probabilidades do dólar, tá? Então era isso, minha turma. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem aí os estudos, descansem. Vamos ter um pregão bem tranquilo amanhã, todos com calma. Um bom descanso a todos. Até amanhã cedo e nos falamos na live. Grande abraço a todos. Fui.